Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, uma vez percorrido todo esse início sobre a constituição das diferentes sociedades e agrupamentos na Terra, depois também de comentários sobre os egípcios, hindus, indo-europeus, os israelitas e a própria China, Emmanuel agora começa a tratar dos gregos, que se localizam na história para nós há 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, e para o mundo ocidental essa presença inicia com a mitologia grega, que ela serve de base para o início da filosofia, né? Então vamos lá, capítulo 10, a Grécia e a missão de Sócrates. Nas vésperas da maioridade terrestre. Então vejam, só para fazer um parêntese aqui, a Terra era um planeta primitivo. Com a vinda dos capelinos, ele se tornou um planeta de provas e expiações, que está passando por um amadurecimento e que presentemente será transformado de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Daí a importância dessa discussão filosófica toda. Começa Emmanuel. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se, então, de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Então, quando ele coloca que todo esse conhecimento, todos esses ensinamentos estavam contidos em templos, é porque na antiguidade toda essa discussão filosófica ela era praticada justamente nesses templos dos deuses da mitologia, né? Na mitologia grega, vários deuses tinham seus templos e os seus oráculos e as suas pitonisas, e era nesse local que eram tratados assuntos, basicamente para aqueles iniciados, aqueles que manifestavam algum interesse filosófico, né? Lembrando que para ter esse interesse filosófico há que se praticar o ócio. O ócio é esse tempo para pensar sobre o pensamento, né? Já quem não é afeito a ócio, então não negação do ócio, vai fazer negócio, né? Então, o negócio é para aqueles que não, entre aspas, pensam, né? Isso simploriamente falando. Assim como a organização do homem físico exigira as mais amplas experiências da natureza, antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser preenchida pelas experiências mais vastas no campo social. Então, é claro, né? O homem, a partir do momento em que ele intensifica a sua vida coletiva, e daí surgem os interesses diversos, os conflitos, enfim, toda essa forma de se relacionar,
esses conflitos, essa moral estabelecida, essas regras, por não serem perfeitas, porque não são mesmo, né? Denotam a necessidade de algo mais amplo, que é justamente a palavra de Jesus para a cooperação mútua, né? E não a competição mútua. E isso é uma maturidade na forma de pensamento, né? É por essa razão que observamos, nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas, dos mais diversos matizes, em todos os ambientes do mundo. Atenas e Esparta. Então, também aqui um preâmbulo. A Grécia, ela era constituída por várias cidades. Só que a Grécia não era a visão que nós temos hoje de um país, né? Eram cidades, cada cidade tinha uma autonomia muito grande, uma forma de se governar, e não se reportava a um governo central grego, né? Cada cidade era uma cidade-estado, e existiam várias cidades, mas se destacam aqui duas, né? Que Emmanuel caracteriza muito bem, que é Atenas e Esparta. Começa novamente. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias com inovações ultramodernas foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como 2 símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia antiga. Bem, esse livro, como já comentamos várias vezes, foi escrito em 1938, véspera da Segunda Guerra Mundial, mas que já ecoava na Europa os fundamentos políticos de cada país, a quem ele chama de países totalitaristas, né? Totalitarismo, né? Que é através da Alemanha no nazismo, através da Itália no fascismo, né? E até a União Soviética, à época, né, com o comunismo. Em contrapartida, tem-se o oposto, que são as repúblicas democráticas, né, que praticam a democracia. Então, num bloco, os países totalitários e no outro bloco, as repúblicas democráticas. E ele faz um paralelo, né, entre Atenas e Esparta, representantes dessas formas políticas de conduzir a própria nação. Retoma aqui Emmanuel. Os espartanos, sob o regime atribuído a Licurgo, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, não expressaram a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia atuais. Isso ele está falando em 1938, né? Ele está dizendo o seguinte: olha, Alemanha e Rússia, elas não têm o mesmo regime estabelecido por Esparta? E aí ele detalha. A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento. Decretou medidas de isolamento, né? Maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários, incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando muitas vezes o regime do roubo e da delação em detrimento das mais nobres finalidades da vida.
Então, essa ideia do Estado absoluto, do regime totalitário, de que tudo é para o Estado, Emmanuel faz uma correspondência com a cidade-estado de Esparta, né? E por quê? Porque era uma cidade militaresca, né? Ela era conhecida pela sua força militar, né? Por outro lado, e ainda ele fecha, por essa razão, Esparta passou a história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. E agora, né, ele coloca o contraponto, né? Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia, povo que amou profundamente a liberdade, sua dedicação à cultura e às artes, iniciou também as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Seus legisladores, que, como Solon, eram filósofos e poetas, reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e desvalidas, estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias, a agricultura. Bem, vamos fechar essa parte dele sobre Esparta, né? Continua ainda. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da cidade venerável. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam nas transições do século XX para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência. Veja, é um comentário muito forte de Emmanuel, né, sobre as diferentes formas de governo, né? É incomum ele ser tão claro e preciso sobre o que acontece hoje, né? E podemos dizer hoje mesmo, porque isso, apesar da década de 1930, né, é presente, né? A ideia do totalitarismo, do Estado como absoluto, como controlador de toda a sua população, ainda encontra muitos exemplos aqui na Terra, né? Presentemente. Não vou nominar países, porque não é a finalidade da doutrina, tampouco, né, na casa de Fabiano. Nós não podemos criticar nenhuma religião, nem nenhuma nação, nada nesse sentido. Mas nós estamos enxergando claramente, né, o que vem acontecendo no mundo, né? Essas guerras, o porquê das guerras, todas essas formas de imposição, né, elas são vícios coletivos que tendem a ser substituídos pela vontade do povo, né, a vontade da maioria. É claro que a democracia tem muitos dos seus problemas e há várias formas de aplicá-la, né? Ela não é o ideal, mas é a melhor coisa que se tem hoje, né? É a melhor forma de envolver as pessoas para uma determinada finalidade social é através da democracia. Então, algo que nós ainda temos que viver, enfrentamos isso até num condomínio, né? Temos dificuldades até de participarmos democraticamente como representantes da democracia num prédio, né? Mas é o futuro, né? É o futuro em que temos que aprender a ouvir e respeitar a opinião dos outros, né?
e qual é o interesse da maioria que deve ser seguido, ainda que a gente não concorde, né? Isso tudo faz parte do nosso processo evolutivo. Agora, bobagem, é ilusão imaginarmos que um Estado totalitário, um Estado absoluto, né, possa suprir e resolver todos os problemas que são nossos, né? O Estado ele tem que manter os pilares da nação, né? Agora, o dia a dia nós é que temos que resolver. Muito bem, então continuando. Experiências necessárias. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos, e sem embargo das lutas renovadoras que a antecederam no orbe, há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Então, Jesus, quando encarnou, foi no momento preciso, foi no momento exato, foi no momento em que a sociedade vivia exatamente, a sociedade como conhecemos, né? Exatamente dentro de um mundo totalitarista, que era Roma. Roma também era totalitária, né? Roma é o Império Romano, né? Ele era um império militaresco também, militar, não era nem militar, era militar mesmo, e escravizava os povos que eram seus vizinhos, todos aqueles que manifestassem algum tipo de interesse para Roma eram invadidos e convertidos em escravos, né? Ainda que de forma indireta, alguns, né? Mas, por exemplo, os judeus eram escravos, né? De Roma, tanto quanto foram escravos dos egípcios, né? Então, todos esses conflitos sociais, não se demonstrava nenhum tipo de sistema à época que pudesse conciliar, resolver. Então, Jesus vem justamente com a sua palavra, com o Evangelho, apresentar para um romano que achava que ser digno era conquistar, ser um bom soldado, impor a sua bandeira sobre os outros, vem mostrar que todos somos irmãos, né? E que a gente deve se acertar com o inimigo, com o adversário, oferecer a outra face e não eliminá-lo, né? O sangue não elimina o inimigo, né? Ao contrário, mantém o ódio. Então Jesus vem trazer essa mensagem que atendia aos anseios daquele grupo, né? Não de todos, mas de uma boa parte. Existem até filmes hoje que demonstram esse dia a dia daquela época, o quanto era difícil, né? Eu não me lembro agora exatamente, posso até procurar. Tem um filme de um soldado romano que é destacado para ir atrás dos apóstolos, dos discípulos e apóstolos, e ele acaba conhecendo Jesus já desencarnado, junto ao grupo, né? E ele entra num conflito muito grande em ser um emissário do governador e, por outro lado, ter que prender aquelas pessoas, né? E o que ele almejava, mesmo como soldado, era que uma coisa que o incomodava é que todo dia alguém morria. Por quê? Porque era um estado militar. Todo dia alguém era morto. Ele presenciava isso, via isso, né? E ele buscava um dia em que não houvesse morte. E não numa peregrinação que ele fez com os apóstolos, visitado por Jesus, acompanhado por Jesus no filme, inclusive, né? Jesus põe a mão no ombro dele num diálogo e fala assim: hoje não houve nenhuma morte, né? Ou seja, o mundo pode ser diferente desse que nós estamos vivenciando aqui, né?
E a partir daí ele se converte ao cristianismo e larga o exército romano. Isso era uma coisa recorrente, ainda hoje é assim, né? Ainda hoje, porém, de uma outra forma. Há lugares em que a violência é intensa, né? É intensa, constante, endêmica, né? E é difícil imaginar um dia sem morte. Felizmente, nós estamos privados dessa prova, né? Estamos num país e num momento em que essas ocorrências não nos tocam, como uma oportunidade de nos antecipar e representar esta palavra de demonstração da paz, né? Do amor, do convívio, que é a obra do Evangelho. Já estourou nosso tempo, na semana que vem continuaremos falando sobre a Grécia e seus representantes. Prazer em revê-los, até mais. Nossos cumprimentos a todos. Hoje trouxemos para nossa reflexão sobre a influência que os espíritos exercem em nossas vidas, conforme nos relatam tão bem os espíritos superiores no Livro dos Espíritos. Podemos constatar que desde os primeiros tempos o homem sente que a vida não termina com a morte e que os que se foram não estão tão distantes assim. Inúmeros estudos nos mostram que, mesmo nas civilizações mais primitivas, os homens cultuavam os seus antepassados e tinham seus feiticeiros, seus pajés, xamãs, numa demonstração clara de que eles já tinham intuição da existência dos espíritos e da influência dos mesmos em nossas vidas. Com o espiritismo, essa influência deixou de ser uma mera intuição para ser um fato observado e experimentado com rigores da ciência. Allan Kardec, ao pesquisar fenômenos antes atribuídos ao maravilhoso e ao sobrenatural, deparou-se com os espíritos, as almas do que aqui viveram e que ainda continuavam vivos em outra dimensão, que podem eles se comunicar conosco através de pessoas dotadas de uma faculdade mediúnica, pelos chamados médiuns, indivíduos possuidores de mediunidade de psicofonia. Por essas pessoas, Allan Kardec pôde observar os fenômenos produzidos pelos espíritos e também travar diálogos com eles sobre vários assuntos. Desses diálogos, nasceu, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que apresenta os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com o homem. Estudando as relações dos espíritos com os homens, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações? E eles responderam: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. A interferência espiritual acontece respeitando a afinidade entre os envolvidos. Exemplo: quando pensamos no bem, atraímos quem é do bem. Quando pensamos no mal,
atraímos quem é do mal. Por isso, nos ensina o espírito de Manuel Filomeno de Miranda que, pelo pensamento, cada um de nós elege a companhia espiritual que melhor nos apraz. Ninguém simplesmente pega, entre aspas, energias nocivas ou atrai espíritos infelizes de modo casual ou fortuito. A vida não é injusta. Temos o que merecemos, diz Manuel Filomeno de Miranda. Não somos vítimas impotentes vivendo um destino impiedoso. Nada é por acaso e todo efeito tem uma causa. Se estivermos sendo foco de algum tipo de obsessão ou perturbação espiritual, é porque de alguma forma provocamos. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Allan Kardec. O aspecto mais importante que precisamos saber sobre a influência espiritual é que não somos escravos dela e que podemos nos desvencilhar da mesma, bastando para isso apenas nossa própria vontade e determinação. Vejamos novamente o que nos ensina o diálogo de Kardec com a espiritualidade no Livro dos Espíritos. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que os incitam ao mal? E a resposta dos espíritos: sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Ainda insiste Kardec: pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. Então, conforme podemos ver, sem dúvida alguma, a influência dos espíritos em nossa vida existe e pode nos levar a vários caminhos. Porém, nós é que escolhemos o caminho e até que ponto vai essa influência. Porém, antes de nos colocarmos como vítimas na vida, pois temos aprendido que nós somos os responsáveis pela felicidade ou infelicidade que estamos vivendo, e o livre-arbítrio é o grande atributo do espírito. E, conforme o uso que fazemos dele, que impulsionamos ou não a nossa caminhada rumo à evolução. Influência é o ato ou efeito de influir, ação que uma pessoa ou uma coisa exerce sobre outra. Tanto com relação aos encarnados quanto aos desencarnados, quem vai determinar se vai ou não deixar de influenciar é a própria pessoa ou coisa que exerce essa influência sobre a outra. Tanto com relação aos encarnados quanto aos desencarnados, quem vai determinar se vai ou não se deixar influenciar é a própria pessoa. Pensar no bem e no bom deixa de ser uma norma moral ou religiosa para ser também uma atitude terapêutica, profilática, dependendo do caso, no que se refere viver paz do ponto de vista emocional e espiritual. Nossa maior defesa
contra os assédios espirituais é a autorresponsabilidade. Perante as influências negativas, não mais nos tornaremos vítimas ou mártires, dizendo: eu sou um pobre coitado, alguém tem de fazer algo por mim. Mas como posso transformar essa atitude? Como desenvolver minhas potencialidades? Onde está o ponto de deficiência que eu preciso mudar? O que posso fazer para ter uma vida com maior equilíbrio? Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas afeta as nossas responsabilidades. Analisemos com cuidado as nossas escolhas em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado a percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Fica evidente aí que a pessoa responsável por nós somos nós mesmos. Somos, em síntese, causa e efeito de nossas escolhas e atitudes. E, portanto, é imprescindível o desenvolvimento da responsabilidade no pensar, no agir, no sentir, porque o encargo do livre-arbítrio é determinar e discernir o que se deve e que se pode fazer daquilo que se pode, mas não se deve realizar. Daí a necessidade de se conduzir o pensamento de modo a não assumir compromissos caracterizados pelo desvio de responsabilidade, porque, no âmbito da lei de ação e reação, a criatura humana é responsável, por conta de suas ações, pelas reações que colhe a partir dos seus atos. No entanto, há no ser humano um forte mecanismo de defesa, ou seja, de autoproteção, que o leva a projetar para o exterior as responsabilidades que lhe competem, principalmente quando ele se encontra frustrado e insatisfeito. Com isso, passa a culpar as outras pessoas ou as circunstâncias por tudo aquilo em que sua vida não está lhe agradando. E essa tendência para a acusação externa é um procedimento bastante antigo. Haja vista que muitos de nós crescemos sem aprender a examinar o nosso próprio comportamento. Sabemos, sim, justificar nossos erros e fracassos e nos lamentar, acreditando que a vida é injusta, que fomos desamparados por Deus, que nascemos com uma má estrela. No entanto, quando adotamos essa postura de vítima, estamos, na verdade, nos deixando conduzir pela impotência, pela insegurança, pela fragilidade. Vamos concluir com os dizeres de Carlos Torres Pastorino, do livro Minutos de Sabedoria. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder
e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. E assim vamos nos despedindo e deixando para nossa reflexão o que os espíritos amigos nos trouxeram para nos alertar. Uma ótima e abençoada semana a todos.